Filosofia política de Platão, coletivismo e o rei filósofo. 3 classes de homens. Homens em quem a razão é dominante, filósofos. Homens em quem o elemento espirituoso é dominante, soldados. Homens em quem os apetites são mais desenvolvidos, as massas. O mito dos metais. Alguns nascem com ouro na alma, filósofos. Alguns nascem com prata na alma, militar. Alguns nascem com ferro e latão na alma, a maioria. 3 tipos de homens, determinados inatamente pelo tipo de metal espiritual que os compõe. Platão não afirma que seja hereditário, mas que é inato. A questão da política para Platão é: quem deve governar? Resposta: os filósofos, eles são os únicos homens de razão, os únicos que conhecem a forma do bem, que sabem o que é certo e como agir. Assim como a razão deve governar a alma, os homens da razão, os filósofos, devem governar o Estado. Assim como a razão deve ter poder ilimitado na alma, os filósofos devem ter poder ilimitado no Estado. Governar é uma arte especializada. Como podemos abrir isso para massas destreinadas, sem educação e ignorantes? Virtude é conhecimento. As massas não têm virtude e não têm conhecimento e, portanto, não podem se conduzir virtuosamente. É seguro confiar poder absoluto aos filósofos? Sim, porque eles têm conhecimento absoluto e, portanto, não podem abusar do seu poder. O conhecimento garante a virtude. Por que não deixar que cada homem governe sua própria vida por sua própria razão? Porque, na visão de Platão, é impossível para a maioria dos homens viver suas próprias vidas racionalmente. Este mundo é irreal, o verdadeiro conhecimento é sobrenatural. A maioria dos homens é deste mundo, eles são incapazes de uma visão mística. Conclusão: a maioria dos homens é incuravelmente irracional e incapaz de viver sozinha. Portanto, precisamos de um governo de poucos autoritários que tenham conhecimento especializado. O misticismo leva à ditadura, o irracionalismo leva ao estatismo. Uma sociedade de 3 classes, exatamente paralela à alma individual. Os filósofos, quando eles estão no comando, o Estado tem a virtude da sabedoria. Os militares, quando desempenham adequadamente suas funções, o Estado tem coragem. As massas, sua virtude primária é a temperança, que neste contexto significa obediência. Quando as 3 classes estiverem cumprindo suas funções adequadas, o Estado terá a divisão correta do trabalho e a harmonia correta, e essa será a virtude da justiça. Como esses filósofos conhecem o bem, eles perderam o interesse em tudo que poderia tentá-los a abusar de seu poder. Mas, só para garantir, vamos privá-los de toda a propriedade privada. Suponhamos que tivéssemos construído tal estado platônico, ter uma entidade completa em si mesma, com todas as partes de um ser humano individual, todas funcionando juntas como uma entidade. Essa visão é conhecida como teoria orgânica do Estado, a visão de que o Estado coletivamente é um organismo separado e distinto, e que o indivíduo tem a mesma relação com o Estado que uma célula tem com o corpo. Metafisicamente, a individualidade não é real. Somos todos simplesmente reflexos variados de uma entidade. Na política, o coletivo é real, o indivíduo é ilusório. Esta é a base filosófica do coletivismo na política. O coletivismo pleno é a visão de que o grupo é a unidade da realidade e do valor. Qual é sua obrigação política segundo Platão? Heading 3. Você deve viver para o bem-estar do Estado como um todo. Como grego, Platão não é exclusivamente um altruísta. Mas, como platônico, Platão é um defensor da visão de que os indivíduos devem viver para servir ao Estado e devem sistematicamente sacrificar a si mesmos e sua felicidade pessoal.
Qual é o ideal? Red. Que o privado e o individual sejam completamente banidos da vida, e as coisas que são por natureza privadas, como olhos, ouvidos e mãos, se tornem comuns. Qual é a atitude de Platão em relação à propriedade privada e às preocupações privadas? A desunião acontece quando as palavras meu e não meu e de outro e não de outro não são aplicadas às mesmas coisas em toda a comunidade. O estado mais bem ordenado será aquele em que o maior número de pessoas usar esses termos no mesmo sentido, e que, consequentemente, mais se assemelha a uma única pessoa. Platão. Eles não vão despedaçar a comunidade aplicando cada um a palavra, meu, a coisas diferentes e arrastando tudo o que puder para si em uma casa particular, onde ele terá sua família separada formando um centro de alegrias e tristezas exclusivas. Em vez disso, todos eles, até onde for possível, se sentiram juntos e almejarão os mesmos fins. Platão. Agora, essa é uma defesa formal e explícita da visão exata do homem e da sociedade que Ayn Rand dramatiza em Enten. A ideia é que os homens formem uma unidade com todos os bens em comum. Nesse aspecto, Platão é o pai do comunismo. Platão considerava o comunismo ideal, mas impraticável aplicado às massas, porque os apetites são simplesmente muito fortes. No entanto, os verdadeiros filósofos vivem dessa maneira. Eles têm todas as propriedades em comum, e todas as esposas e filhos em comum também. Haverá festivais anuais de acasalamento entre os filósofos. Os filósofos mais velhos e senhores acasalarão aqueles que forem eugenicamente melhores para produzir a raça mais alta. Os guardiões, os filósofos, não ficariam infelizes vivendo esse estilo de vida. Nosso objetivo ao fundar a comunidade não era tornar nenhuma classe especialmente feliz, mas garantir a maior felicidade possível para a comunidade como um todo. Você vê o coletivismo completo da mentalidade platônica, os indivíduos são simplesmente sem importância, o que conta é o grupo. Quais áreas da vida do homem os guardiões devem controlar? Tudo. A educação deve ser completamente controlada pelo Estado. Devemos ter uma censura completa e constante da literatura, música, filosofia e ciência. Contaremos mentiras às pessoas, as chamadas mentiras nobres, mentiras que são para o bem das pessoas, quando for necessário. Todas as carreiras devem ser controladas completamente. O Conselho de Filósofos designado para orientação vacacional determinará sua capacidade e o designará para o trabalho que melhor se encaixa no Estado, independentemente de seus desejos. Em geral, é totalitarismo completo. A filosofia de Platão tem sido o modelo desde então para esquemas totalitários ditatoriais de todos os tipos. Pessoas que não gostam do totalitarismo, mas aceitam o ponto de vista altruísta coletivista, dizem: não deveríamos ter esse tipo de sociedade, seria bom, mas não funcionaria. É verdade que não funcionaria, por causa da ética e da metafísica subjacentes. Baseia-se numa ética antivida e sobrenatural. Platão foi o primeiro a dizer que não daria certo. O que é bom na teoria não necessariamente funciona na prática. Quando teorizamos, estamos focando no mundo das formas. Não poderíamos esperar que nossas teorias funcionassem perfeitamente aqui neste mundo. Essa dicotomia entre teoria e prática levou a dois tipos de homens. Os homens autodeclarados práticos, que desprezam a teoria e o intelecto. Os homens autodeclarados teóricos, que desprezam a prática e o mundo físico. Ambos separam o intelecto da vida, e essa é uma contribuição platônica fundamental. A verdade é que não funcionaria na prática, porque a teoria na qual se baseia é defeituosa, oposta à realidade. Mas para isso você precisa de uma metafísica e epistemologia diferentes. Uma semelhança fundamental. Heading 3.
Sofistas. Não há padrão para resolver disputas entre os homens igual a maior que força. Platão. A verdade é acessível apenas a alguns privilegiados igual a maior que força. E quanto à possibilidade de uma filosofia que forneceria a fundação para uma terceira alternativa? Nem ceticismo subjetivista, nem misticismo sobrenatural. Houve uma, sim. Aristóteles, um filósofo para viver na Terra.